Bom dia, bom dia. Deus hoje me deu duas palavras, eu já gravei uma que tá. Deus hoje te deu o direito de escolha, joio ou trigo, né? Vou botar esse título e vou gravar agora também a outra palavra que Deus me deu, que tá em Mateus capítulo 13. Tô falando baixo, irmão, porque acordei quase agora. Só bebi um golinho de café. Quem me conhece sabe que eu sou movida a café. Tá em Mateus 13, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Nós vamos ficar com Mateus capítulo 13, versículo 25. Irmão, eu uso óculos porque eu estou ficando velha. Estou cada dia mais perto de morar com Deus no céu. Amém? Mas eu enxergo, só enxergo embaçado. Mateus 13, 25. Mas dormindo os homens... Eu não tô velha não, tô ficando. Calma aí, volta aqui para a palavra. Foco na palavra. Mateus 13, 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Está em Mateus 13, 25. E Deus também me deu em 2 Reis. Eu acordei de manhã, enquanto eu acordei, e Deus me deu essas duas palavras enquanto eu orava. 2 Reis capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Vamos ficar até aqui. A palavra que Deus me deu hoje está em Mateus, né? E enquanto eu estava gravando outro vídeo, Deus me deu outra palavra. Mas a palavra que Deus me deu hoje está em Mateus, capítulo 13, versículo 25, onde o semeador, o dono do terreno, está semeando esse homem Jesus, né? Mas dormindo os homens. Não foi Deus que dormiu, foi você e eu que muitas vezes nós dormimos. Enquanto nós estamos dormindo, o inimigo de Deus, ele vem e semeia o joio. E a palavra também está aqui em Naamã. Naamã, ele era chefe do exército da Síria. Ele não era o rei da Síria. Entenda-se isso. Ele era o chefe do exército. Ele era um homem muito poderoso, mas ele não era o rei da Síria. E o rei da Síria tinha uma alta estima por ele, porque ele era um homem valoroso. Era um homem acostumado a vencer batalhas. Era um homem guerreiro. Era um homem que Deus era com ele. Como assim? Ele era o rei da Síria, ele não era o rei de Israel. Ele não era, vamos levar para o dia de hoje, ele não era um pastor, ele não era um missionário, ele não era um obreiro. Ao contrário, ele era alguém que estava aí passeando pelo mundo. E Deus dava vitória ao povo da Síria através da mão dele. Por quê? Porque esse homem, ele era um homem valoroso. E ser valoroso, sabe o que é ser valoroso? Ser valoroso é quando Deus olha pra gente e a gente encontra caráter. Resumindo, Naamã era um homem que tinha caráter. Tem muita gente, meu marido gosta muito de louvar essa música. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar. Que é onde fala do orgulho de Naamã. Naamã sabia exatamente quem ele era. Naamã sabia exatamente aonde que ele chegou. Mas a palavra fala que, porém, era leproso. E olha que coisa interessante, por ele ser valoroso, por Deus usar ele, dando livramento ao povo na Síria, Deus usava esse homem aonde ele estava. Deus usava. E ele deixava ser usado, ele estava vencendo batalhas em nome de Deus, um caráter excelente. Então preste atenção numa coisa, no versículo 1 fala
que Naamã era leproso. No versículo 2 fala que a tropa da Síria prendeu uma menina. Muitas vezes nós achamos que estamos presos, encurralados, enclausulados em alguma situação. Se eu sirvo ao Senhor, eu entendo que foi o Senhor que me colocou nessa situação para trazer salvação. Fala para seu irmão, como muitos pregadores gostam de falar, tem propósito. O que você está passando agora, meu querido, tem propósito. E a palavra fala, primeiro, no capítulo 1, no versículo 1, que era leproso. Do 2, que Deus foi preso uma menina, e essa menina foi parar na casa dele. Tem propósito. No versículo 3, a menina observa que esse homem valoroso, que esse homem com caráter excelente, tem um problema, tem algo na vida dele que traz tristeza, tem algo na vida dele que traz vergonha, tem algo na vida dele que precisa ser sarado. E essa menina, ela prega o Deus que ela vive. Ela prega, ela está presa, mas no meio da sua prisão, ela prega o Deus a qual ela serve. Porque ela começa a entender que ela não está presa por cadeias humanas, ela é livre. Todo aquele que aceitou Jesus como único, não é João, nem Maria, nem José, nem Pedro, nem Cida, nem Antônio, nem Márcia, nem João, nem fulano, nem ciclano, nem a mulher do reteté, nem a pastora cicrana, nem a irmã da oração que roda, que marcha, que pula, não. Só o sangue de Jesus, do único, do Cordeiro, do único que Apocalipse fala que era digno. Só através dele eu obtenho cura, eu obtenho salvação. Então, se eu aceitei, eu sou livre. E essa menina, ela entende que ela é livre. E ela fala do Deus a qual ela serve. Ela fala, se meu Senhor fosse até o profeta. Naquela época, o profeta, você tinha que ir até o profeta, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Hoje você pode ir direto até Jesus. Então, resumindo, se meu Senhor fosse até Jesus. Se meu Senhor chegasse até Jesus, Jesus certamente o curaria. E ele começa ali, né, a juntar tudo. Ele ouve o que a menina fala, ele ouve o que a sua esposa fala. Quando ele chega lá, o profeta não recebe, porque ele está acostumado. Ele está acostumado a mandar pula, os outros pula, corre, os outros corre, fica, os outros fica. Ele está acostumado a mandar e os outros obedecer, e o profeta sabe disso. É necessário para que a lepra de Naamã fosse curada. Naamã passasse a entender que não é do jeito que ele quer, que não é da maneira que ele quer, mas da maneira de Deus. E um profeta Eliseu que está acostumado, o mesmo profeta que foi até a mulher samaritana enquanto ela corria para ele, e ele, por ser velho, não correu até ela, manda Geazi correr, mas aí ele já vai caminhando, ele vai até aquela mulher, porque é o mesmo profeta, um profeta humilde, mas ele não vai até Naamã, ele não está fazendo acepção de pessoas, é Deus que está falando. Eliseu, deixa que eu preciso tratar. Ele está acostumado a mandar e ser obedecido, e aqui quem manda sou eu. É Deus falando, Eliseu, deixa que eu preciso tratar. Ele está acostumado a falar, corre, todo mundo corre, pula, todo mundo pula. E aqui quem manda correr e pular sou eu. Ele tem que aprender que não é do jeito dele, é da minha maneira. Essa lepra precisa ser curada. E a palavra fala que ele até ficou revoltadinho, porque o profeta não veio falar com ele. Falou, toma aí 7 mergulhos. Olha, irmão, pelo amor de Deus, se Deus falou que é 7, não faça 3, não faça 4. Tem crente que adora, olha que coisa horrível isso. Eu ensino isso direto, mas tem gente que não aprende. O culto não é para o homem, o culto é para Deus. Eu não decido, domingo eu vou para a igreja, hoje eu não vou para a igreja não. Ei, peraí, o culto é para Deus, é um direito que você tem. Através da morte na cruz, você agora tem direito de cultuar. Só os sacerdotes podiam entrar no templo. Jesus morreu na cruz para que você pudesse entrar na casa dele. Então, se agarra com esse direito de adorar, se agarra com esse direito de estar na casa do Senhor e vai cultuar o Senhor, sabendo que o culto não é para você, queridinho. O culto é para Deus. Aprende a cultuar o Senhor. E a
A palavra fala que Naamã também ouve os servos dele, porque os servos dele falam, Senhor, ele não quer tomar banho de água suja. Quem quer mergulhar em água suja? Mas os servos falam, Senhor, se ele mandasse o Senhor tomar banho em água limpa, o Senhor não tomaria. E ele ouve também os servos. E a palavra fala que ele mergulha 7 mergulhos. No primeiro mergulho ele não fica limpo, no segundo mergulho ele não fica limpo, no terceiro mergulho ele não fica limpo, no quarto mergulho ele não fica limpo. E é nessas horas que a gente pensa, não tá dando certo, eu tô orando pra caramba, eu tô jejuando, eu tô buscando, eu tô tentando fazer tudo certinho, mas não está acontecendo nada. É porque no reino de Deus foi decretado uma palavra, o teu e ao meu respeito, vai ser no 7º mergulho. Então tem muita gente parando no meio do caminho, não consegue obter vitória, não consegue contar testemunho, porque parou no meio dos mergulhos. Deus está te falando hoje, prossiga, continue. Você não sabe qual foi o dia e a hora que Deus falou que vai te dar vitória. E a palavra fala que vai no 5º mergulho, eu penso no desânimo dele, ainda sai e entra. Pensa, entra e sai, entra e sai, entra e sai e nada muda. 5º mergulho, sai da água, ainda está leproso. 6º mergulho, sai da água e ainda está leproso. Vou parar, Deus não existe, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não vai fazer. E aí que para, mas a palavra fala que ele faz exatamente do jeito que Deus mandou. Se Deus mandou e ele vai no 7º mergulho. E quando ele saiu com a pele limpa como a de um bebê. Veja, ele, por obedecer, ele não sai com uma pele limpa como a pele dele. Ele não sai como ele era antes da lepra. Ele não sai como ele era. Grave isso. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós não voltamos a ser o que éramos. Nós ficamos melhores. Nós ficamos cada dia melhores e mais parecidos com Deus. Ele sai com a pele limpinha, limpinha, não como era, mas melhor do que era, porque ele resolveu obedecer. Palavra que Deus coloca hoje no nosso coração, que enquanto, lá em Mateus, que Deus tem plantado a semente todo dia Deus tem falado comigo e contigo. Mas muitas vezes nós dormimos, e quando nós dormimos, o inimigo vem e planta dúvida, planta mágoa, planta perdoar para quê? Jesus fala, perdoa 70 vezes 7, dá 490. Outro dia eu estava tão para baixo, que isso, pastora? Tava para baixo, fiz uma lista das pessoas que eu precisava perdoar, porque eu prego que todo mundo tem que perdoar, mas antes de pregar eu preciso viver. E eu falei, e eu comecei a ver que eu não estava bem. Eu falei, Senhor, eu não estou bem. Eu ouvi o nome de certas pessoas, minha alma chega a se abatir, eu só queria um nojo, irmão, uma vontade de vomitar quando eu escutava o nome de certas pessoas. Teve gente que me feriu, né? E ao perceber que eu não estava bem, foi até a pessoa e falou, irmão, você fez isso, vai lá pedir perdão à pastora. Aí sabe que a pessoa falou, eu não acho que devo pedir perdão a ela, uma pessoa que me feriu muito, né, de hoje, anos e anos me ferindo, anos e anos eu perdoando, e agora de repente eu me encontro, quando eu ouço o nome dessa pessoa, eu sinto nojo, e a pessoa quer conversar comigo, como eu converso, você vai me ver falando com um monte de pessoas, irmão, que me feriram pra caramba, eu tratando bem, eu ajudando, você vai achar que a pessoa é minha amiga, e é minha amiga, porque se é amiga de Deus é meu amigo também. Mas isso não significa que eu não tenha minhas leprinhas também. E nesse momento assim, nesse dia eu olhei, é que Deus está me trazendo a lembrança para falar, irmão, eu prego o que eu vivo. Então isso aí foi uma coisa que eu vivi, eu preciso dar testemunho para você, amém? Eu olhei e falei assim, eu não estou bem, eu estou ouvindo a voz de fulano, me dá até vontade de vomitar, uma ânsia, eu sinto uma ira crescer dentro de mim. Aí eu orando, peguei um papel e comecei a anotar num papel quantas pessoas tinham me ferido para eu estar me sentindo tão mal, porque não foi só uma pessoa. E eu cheguei a um número de 21 pessoas, 21 pessoas. Logo eu, que há um tempo atrás estava aqui com a minha irmã, estava muito mal, uns 10 anos atrás, se eu lembro direito a data.
Uns 10 anos atrás eu estava muito mal aqui na minha cozinha. Minha irmã Ana Paula, eu só tenho uma irmã mesmo, de sangue. É eu e ela para cuidar da minha mãe, eu e ela para tudo. E a minha irmã chegou aqui, me viu mal e ela falou, o que tu tem? Eu falei, pô, Ana Paula, estão falando mal de mim lá na igreja, estão falando isso, isso e isso de mim lá na igreja. Pô, falaram isso, eu não tô querendo nem mais ir para a igreja. Tanta calúnia, tanta fofoca. Eu chego lá, os outros me olham aí, eu acho, já deve estar rolando fofoca, né? Não tô sentindo desejo, é isso que o diabo quer. Olha aí, os joios, filhos de Satanás plantando joio, plantando palavras dentro da igreja para o trigo sair da igreja. E aí a minha irmã parou, minha irmã que se acha tão pequena, trouxe uma palavra de sabedoria que eu guardei no meu coração. Ela falou, Márcia, diz para mim quem são essas pessoas. E eu tinha feito uma lista, por isso que eu lembrei. E eu falei o nome, era 7 pessoas. E hoje eu cheguei, há pouco tempo agora, eu cheguei à conclusão que 3 vezes 7 é 21. Satanás está investindo pesado exatamente na minha fraqueza, levantar pessoas para me abandonar, levantar pessoas para me trair, levantar pessoas para me largar nos piores momentos da minha vida, esquecer que eu sou um ser humano, né? E através disso, ele conseguir fazer com que eu venha ficar leprosa. Mas aí vem Jesus falando, que foi que eu te falei, guarde isso no teu coração, que foi que Jesus falou contigo. Não importa o que o inimigo está falando, que foi que Jesus falou contigo. E a minha irmã falou, eu citei o nome das 7 pessoas e ela falou assim, Márcia, tu já prestou atenção no caráter dessas pessoas que estão falando de você? Já parou para prestar atenção no que Satanás está falando? Ou no que Deus está falando? Preste atenção no que Deus está falando, irmão. E eu fiz uma lista de 21 pessoas e eu falei, Senhor, eu quero perdoar. Porque eu prego que as pessoas têm que perdoar, porque foi assim que o Senhor me ensinou. E o processo de perdão é um processo difícil. Eu começo a orar e eu falo, eu afirmo diante de Deus que eu quero perdoar. E agora eu estou andando com essa listinha para cima e para baixo, onde eu oro todos os dias para Deus abençoar, para Deus curar, para Deus salvar, para Deus dar sabedoria, para Deus dar livramento, para Deus entrar com a presença dEle na vida dessas 21 pessoas. E enquanto eu faço isso, Deus limpa meu coração de toda mágoa, de toda tristeza. Em Efésios fala para nós nos revestirmos de toda, não é de vou botar o capacete, mas a sandália eu não vou colocar. Vou usar a espada, mas o capacete não é necessário. Vou usar o escudo. O escudo é bom, né, para proteger, mas o capacete não. Deus falou de toda a armadura que vem de Deus. Que essa palavra possa estar lhe ajudando, né? Não é Deus que dorme, são os homens. A palavra fala que enquanto os homens dormiam, o inimigo de Deus veio e plantou o joio. Amém? Você ora por você. Eu oro por você, você ora por mim. Vigia aí, Lázaro.